Depois que falamos do ciclo de vida dentro do nosso... Desculpa. Depois, vou começar de novo esse slide, tá? Definido e reconhecido, assim, agora, a nossa empresa, a nossa posição da empresa dentro do ciclo de vida da construção civil, conforme falamos anteriormente no slide anterior, temos alguns desafios para a implementação do BIM nos escritórios, né? Então, o que precisamos, quais os desafios que vamos enfrentar para fazer a devida implementação do BIM em nossos escritórios? Primeiro, temos que tentar mexer na nossa cultura da organização e ver, né, a especialização da organização, né, ver em que fase a gente vai estar trabalhando, onde a gente quer trabalhar, a visão e a missão muito bem definidas, né? A gente tem que ter a missão e a visão muito bem definidas, identificar os conflitos, né? Antes que às vezes os mesmos venham a ocorrer, a gente pode tentar conhecer os nossos profissionais, identificar esses conflitos, os problemas que possam ocorrer, estudar muito bem para que possamos identificá-los antes de, vamos dizer assim, de acontecer, ou então, pelo menos, verem os possíveis, ou minimizar o máximo que pudermos, né? E fazer esse mapeamento prévio. Esses são os desafios que devemos encontrar na implementação do BIM nos escritórios. E para, vamos dizer assim, superar esses desafios, acabamos por aplicar algumas boas práticas, né? Como podemos ver aqui, a gente pode trabalhar essas boas práticas para ver a hierarquização, vamos dizer assim, da implementação do BIM, podendo ser essa implementação top-down ou bottom-up, onde a gente vai definir, né? A gente vai definir de onde vai vir o start ou partir a implementação BIM. Se ela vai ser de cima para baixo, ou vamos dizer assim, da gestão e para depois vir dos colaboradores, ou então a gente pode trabalhar de forma que os colaboradores vejam os problemas e depois vamos subindo quanto a essa questão da hierarquização para a implementação do sistema BIM. Porque o BIM também, ele não deve ser o objetivo em si, fazer, vou implementar BIM. Eu preciso saber, assim, a que fim devo chegar com o BIM. Onde eu posso chegar e onde eu quero alcançar. Isso é que nós também devemos ver quanto à questão dos objetivos, né? Então, repetindo, onde eu quero chegar, onde eu posso chegar, o que eu quero alcançar e onde estou. Então, assim, eu tenho que identificar isso aí para saber onde eu posso, onde eu quero alcançar também. O objetivo, ele deve ser capaz de engajar todos ou uma boa parte da equipe que fazem parte do processo, vamos dizer assim, dos atores do processo dentro da organização. Não somente uma minoria, tem que ser uma boa parte, vamos dizer assim, de pessoas para que, de certa forma, elas possam estar, uma boa parte, uma grande maioria, esteja mais engajada, porque é mais fácil depois a gente resgatar ou trazer as outras pessoas para estarem do nosso lado com mais afinco e com a intenção, vamos dizer assim, de se implementar o BIM. Para traçar os objetivos, existem algumas metodologias, vamos dizer assim, que o pessoal costuma falar bastante, que seriam os objetivos de uma forma SMART. O que vem a ser SMART? SMART ela é um termo inglês que vem para o português, traduzindo seria um esperto, inteligente, alguma coisa assim. Onde o S seria a questão do específico,
que significa que sua meta deve ser bem específica e atingir um ponto de cada vez, diminuindo o risco de interpretações equivocadas. Então, ela tem que ser muito bem especificada, essa metodologia SMART, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Ao mesmo tempo, ele tem que ser mensurável. O M vem de mensurável, que significa que a sua meta ela deve ser mensurável, nosso objetivo, né? Já que os objetivos numéricos e exatos são a melhor forma de provar a eficiência do nosso processo. Então, o M vem de mensurável. O A, ele significa atingível. Que significa que as metas estabelecidas, elas devem desafiar o time, ao mesmo tempo em que são alcançáveis. Porque se eu colocar uma meta também que ela seja totalmente fora da curva, ninguém vai ser empenho, vai falar assim, não vamos alcançar isso, dá uma certa desanimada. O R, ele se refere a relevante. Uma meta, um objetivo relevante significa que ele tenha uma importância, vamos dizer assim, para a empresa ou dentro do processo. Então, ele tem que ter uma certa importância, ele tem que ser relevante. E o T, ele vem de tempo, né? Um prazo, que a gente precisa definir um prazo limite para a entrega do projeto de forma que o time trabalhe com maior foco e efetividade. Então, não adianta eu fazer um objetivo, colocar ele específico, mensurável, atingível e ser relevante, mas eu não tenho um tempo, um fim para que aquilo possa estar pronto. Porque senão a gente vai só levando e nunca chega ao fim, vamos dizer assim. Então, essas são as boas práticas que a gente pode, de certa forma, praticar para que possamos, de certa forma, superar os nossos desafios colocados anteriormente. Quando falamos de objetivos, obstáculos, desafios, a grande, vamos dizer assim, também um fato de destaque que devemos estar bem atentos seriam quanto às pessoas, equipes e os papéis e as responsabilidades, porque dentro das empresas o que nós temos são pessoas, né? Então, o que é mais difícil a gente, vamos dizer assim, mudar a cabeça ou tentar mudar uma cultura das pessoas do que mexer às vezes na tecnologia ou reajustar os processos. Tudo tem a sua importância, mas se a gente convencer as pessoas a se engajarem e estar todo mundo participativo, é mais fácil da gente conseguir, de certa forma, a implementação BIM. Vai ser muito menos dolorosa e mais prazerosa, vamos dizer assim, com todo mundo se engajando e todo mundo participando, né? Então, para isso, falando de pessoas, precisamos estar atentos há muitos fatores críticos na implantação do BIM na nossa organização. E, perante isso, a gente tem que ter uma comunicação muito eficiente. Comunicação é eu ter certeza que aquela informação que eu passei para outra pessoa é justamente aquilo que ela escutou. Porque muitas das vezes eu posso passar uma informação e ela entender ou ter uma interpretação diferente. A comunicação não é só aquilo que eu falo, mas aquilo que chegou no meu ouvinte. Então eu tenho que comunicar eficiente, eu falar e ele realmente entender aquilo que eu realmente quero expressar, né? Uma colaboração. Então, quando todo mundo tem interesse, todo mundo sabe da sua importância, mostrar que a pessoa também é importante dentro da empresa, ela colabora mais com o desenvolvimento, com tudo aquilo que a gente precisa, vamos dizer assim, para dentro da empresa, do empenho que a gente precisa dela. Muitas das vezes temos muita resistência, então temos que ter muito cuidado e conversar assim, ter realmente uma
uma atenção muito grande a essas resistências, e conhecer as pessoas dentro da nossa organização. Porque tem aquelas pessoas, principalmente, a gente costuma se falar aqui, as pessoas mais velhas de casa, que têm mais tempo na organização, normalmente elas são mais restritas, assim, mais inseguras quanto às mudanças, porque elas sempre vêm com aquelas conversas, sempre deu certo assim, sempre fizemos assim. Outras falam assim, já não tenho tempo para isso é para jovens, eu sou muito velho para fazer isso, isso é modinha, tá vindo agora, todo mundo é feito manada, todo mundo tá querendo mexer, não vamos atrás. Então, assim, temos que ficar muito atento a essas resistências, assim, e saber contorná-las. Outra questão quanto às pessoas é identificar as suas reais competências. Não é suficiente que o colaborador saiba BIM, vamos dizer assim, e sim se o que ele usa o BIM para atingir os objetivos fixados. Tudo isso deve ser mapeado. Você sabe BIM, mas você sabe aonde, o que você faz, qual o objetivo, qual o fim que você chega. Beleza, é isso que a gente precisa de saber das pessoas. Não saber, você sabe o que é BIM? Não, eu sei o que é BIM. Mas o que eu posso fazer para chegar em determinado... Não, mas eu não sei. Não. Então, essa pessoa não está apta para fazer, às vezes, alguma determinada tarefa, e isso tudo deve ser mapeado. Saber o conhecimento, a maturidade de cada um. Por exemplo, às vezes você chega para a pessoa, você sabe usar o modelo para extrair quantitativos de material? A pessoa sabe o que é BIM? Sei. Você sabe usar a planilha para extrair quantitativo? Não, isso eu não sei. Então, você sabe utilizar um software orçamentário? Não. Aí, o que acontece? A gente tem que dar uma atenção, identificar essas competências e tratá-las com aquelas questões que falamos em outros módulos, que seria a competência do chá. Ver o conhecimento, a habilidade e a atitude de cada um dos nossos colaboradores. Não vamos entrar muito nesse foco, porque isso já foi falado em outros módulos. E, por fim aqui, a gente uniformizar a linguagem. De certa forma, a gente vai uniformizar a linguagem, acordando e incentivando o uso de normas técnicas. Então, se a gente tem as normas que devemos seguir para que sejam implementadas, não só a parte de conhecimento técnico, mas a parte de modelagem, conforme a gente já viu no outro módulo lá a respeito das leis, existem algumas normas de algumas padronizações para criação de modelos ou algumas famílias do BIM, tá? Principalmente para os órgãos públicos, tá? Mas enfim, a gente uniformizar as linguagens de acordo com as normas existentes que encontramos no mercado. Aqui podemos buscar entender onde encontra a nossa organização quanto à prestação de serviços que podemos oferecer, de acordo com os ciclos de vida do empreendimento ou do projeto. Então, nós temos aqui a incepção, o projeto, o planejamento, a execução, o comissionamento, a operação e o descomissionamento. Então, o que vamos dizer assim, dentro de qual caso de uso, vamos dizer assim, vai encontrar a nossa organização ou o nosso empreendimento. Se eu vou trabalhar na incepção ou no projeto, eu tenho esse caso de uso aqui, modelos de condições existentes e análises locais. Eu vou trabalhar nessa fase aqui. Aqui se encontra a minha organização. Se eu vou trabalhar com estimativa e planejamento de custos, eu tenho que ter uma parte aqui na incepção, fazer uma análise preliminar de custos que eu vou ter, o projeto, o planejamento, e aqui eu também posso ter uma execução. Então, esse aqui é a estimativa e o planejamento de custos. Eu posso também trabalhar só com projetos autorais e análises específicas, eu vou estar dentro de projeto e planejamento, coordenação, compatibilização e validação,
de projeto e planejamento. Então, ou planejamento e controle da execução, eu vou estar dentro de planejamento e execução. Ou eu posso trabalhar na gestão de espaços de ativos físicos, avaliação, pós-ocupação, gerenciamento de risco e avaliação. Nesse caso, eu estaria dentro do ciclo de vida do comissionamento, operação e descomissionamento. Esses são os seis grandes casos de uso para o BIM aqui no Brasil. Tá? Normalmente, no Brasil aqui a gente trabalha com esses 6 grandes casos. Tem outros países que às vezes trabalham com mais casos. Por exemplo, tem a Penn State University, a universidade lá da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que trabalha com um modelo de 25 casos, mas que não é a realidade brasileira, tá? Então, nós trabalhamos com essas 6 aqui. Então, quando a gente, depois da gente viu onde a gente se encontra no ciclo de vida e os nossos casos de uso, a gente precisa gerenciar os projetos e verificar o que a gente precisa para entregar em cada etapa, né? Assim, identificar o que a gente precisa para desenvolver os nossos trabalhos, conforme a gente falamos. Então, a gente tem o gerenciamento de projeto. Que tipo de projetos, se a gente vai trabalhar com gerenciamento de projetos, os entregáveis, quais projetos vamos entregar, os recursos que a gente tem, quanto tempo que a gente tem, se a equipe é multidisciplinar e a interoperabilidade que trabalharemos. Então, esses são os desafios que vamos encontrar, vamos dizer assim, e se acaso também a gente trabalhar direitinho com os conceitos passados anteriormente, a gente supera com tranquilidade. E assim, chegamos num projeto piloto, onde a gente vai, de certa forma, levantar os desafios, ou vamos conseguir melhor enxergar os desafios que vamos ter durante a nossa implementação BIM, porque através do nosso projeto piloto, a gente consegue tirar bastante informação, né? Então, assim, a gente vai ter o nosso fundamento, né? Saber, no caso de uso dos 6 grupos, quais projeto piloto, a gente vai saber aonde a gente vai encontrar, se a gente vai trabalhar só com projeto, ou com excepção, ou com comissionamento, alguma coisa assim, a gente vai ter um projeto piloto, que a gente vai saber aonde a gente vai começar, onde faz a parte da nossa empresa, da nossa organização, a gente vai saber onde a gente vai iniciar e aonde a gente vai terminar. Então, a gente já tem o nosso fundamento, que são os casos de uso. O projeto piloto vai nos ajudar a testar nossas competências, né? Então, quando eu vou começar a fazer uma modelagem, ou fazer alguma coisa na questão do projeto, ou na parte de comissionamento ou operação, eu já vou ver quais pessoas, quais habilitações elas têm para que elas façam essa implementação, né? E a gente já vai reconhecendo, de certa forma, as competências que cada uma possui. As dúvidas durante o projeto piloto, porque é para isso que ele vai servir também, a gente saber o que está sendo proposto e as dúvidas que a gente pode tirar desses projetos, dessas fases que a gente está passando. A gente tem que ver que se a gente fizer um projeto piloto muito simples, a gente também não vai aprender nada, não vai ter dúvida de nada. Mas se fizer também um projeto muito complexo, também não vai ser muito interessante, porque não vamos dar o devido importância, porque vai ser, nossa, é muito difícil, vamos largar a mão, acaba sendo um pouco frustrante. E a gente sabe que erros e desvios são esperados dentro de qualquer projeto, né? E qualquer implementação, qualquer coisa, qualquer alteração, mudança, a gente sabe que erros e desvios são esperados. E muitas das vezes são ocultados por viés de confirmação ou afinidade. Por isso que é interessante também, de certa forma, a gente ter algum avaliador externo ou fazer alguns testes cegos, né? O projeto piloto também a gente pode aplicar
os checklists, né? Criar checklists com lições aprendidas, tanto para os pilares aqui, a gente pode criar pilares aqui, o checklist para os pilares, falar assim, ó, na questão de pessoas, né? A gente cria um checklist, ó, as pessoas precisam fazer isso, isso e isso, ter esse conhecimento, ter essa habilidade, essas atitudes que a gente espera, foi atendida ou não foi. Tecnologia, o software foi suficiente? Não, não foi o suficiente. Por exemplo, às vezes nessa imagem aqui a gente vê alguns contornos, alguns desvios de tubulações, dos quais às vezes se a gente fosse trabalhar em projetos bidimensionais a gente não enxergaria. Às vezes a gente pode trabalhar com um projeto bidimensional e às vezes uma parte só do projeto a gente pega e faz uma modelagem que for mais difícil a compreensão para fazer aquele detalhe também de um projeto. Então, enfim, o projeto piloto ele serve para isso. Bem como também, às vezes a gente fala assim, eu vou montar a biblioteca que eu for trabalhando no meu projeto durante o meu projeto. À medida que eu for fazendo o meu projeto, eu vou pegando os pontos que eu preciso, as famílias que eu preciso para implementar no meu projeto. Isso não é muito bom. É bom você definir isso junto lá com um BEP, que é um plano de implementação BIM para cada processo, ou então um BIM Mandate. É bom você já seguir com esses conceitos, vamos dizer assim, já vir com esses conceitos, ou essas bibliotecas já prontas, antes mesmo de entregar ou de iniciar o projeto piloto, né? Um projeto piloto também com prazo muito apertado também não é legal, a gente sabe que não é interessante. Então aqui na parte de processo a gente precisa fazer também o checklist e ver também essa questão do prazo, não pode ser muito apertado, a gente vai fazendo os checklists e apontando tudo isso. E a criação de tabelas, às vezes a gente pode criar tabelas e colocando também fases, componentes, disciplinas, fluxo, irresponsáveis, e níveis, continuando aqui, níveis de confiabilidade e acurácia. Enfim, o projeto piloto ele serve para a gente extrair todas essas informações e todos os erros, os apontamentos que precisamos retirar de dentro dele. É muito importante que quando da implementação BIM se faça um projeto piloto. E analisando a infraestrutura para um projeto piloto, se a gente vê aqui, né, em qualquer fase do ciclo de vida, para qualquer tipo de empresa que esteja dentro da metodologia BIM, né, primeiro a gente precisa definir os objetivos comparativos, corporativos, né, que a gente já falou anteriormente. Então essa infraestrutura aqui é o que a gente precisa, definir os objetivos corporativos, saber dos ciclos de vida onde a gente se encontra, né, e os casos de uso, os quais os serviços que a gente presta. Através disso, a gente já sabe onde a gente está. A gente tem os nossos objetivos, sabe onde quer chegar, tem o nosso, sabe, é conhecedor do ciclo de vida, quais os casos de uso, em qual ponto do ciclo de vida que eu estou. Eu posso criar o meu plano de implementação com todos os objetivos, né, desde que seja smart lá, conforme falando, e sim, aí sim, com o nosso projeto piloto, depois implementamos em nossa infraestrutura dentro do nosso, da nossa organização. Falamos de alguns softwares BIM, né? Na verdade, falamos de alguns softwares, de algumas ferramentas que existem na parte mais da tecnologia. E normalmente, no meu modo de ver, não há uma delimitação muito clara do que é BIM ou o que não é, tá? Quando tange a questão de softwares. Para muitos, o AutoCAD não é um software BIM. A minha maneira de ver pode sim ser incorporado num processo, num plano,
como uma parte da metodologia BIM dentro de um projeto. Em uma situação real, examinar detalhadamente as funções disponíveis de cada software é essencial. Então, a gente precisa de saber o que cada software tem. É fundamental saber se ele tem ou não as funções das quais eu realmente preciso. Porque, às vezes, não adianta nada eu comprar um software que ele tem uma infinidade de funções, ele faz mil maravilhas, mas eu não sei usar. A minha maneira de ver, o melhor software para implementação BIM é aquele que a gente sabe usar. Então, se eu tenho conhecimento do software, de um software para o BIM, aquele é o melhor software que tem, porque é o qual eu tenho conhecimento. Então, nem sempre o software que tem todo todas aquelas funções e que tem várias operações mais complexas que oferecem diversos resultados, mas que eu não sei operar, para que finalidade eu vou ter aquilo? Eu vou pagar caro para uma coisa que eu não vou utilizar. Tá? Então, o software, primeiro, a gente tem que avaliar. Por isso, salvo engano, eu falei em outras vezes, que a questão do software seria uma das últimas coisas às quais a gente deveria definir para realmente fazer a implementação do BIM dentro do nosso escritório. Primeiramente, eu imagino que seja pessoas e processos ali, a gente definir muito bem a função de cada um, quanto cada um pode ajudar, e definir os processos muito bem definidos, as pessoas saberem, a gente levantar e reconhecer os colaboradores, ver o que cada um pode oferecer, que cada um tem o conhecimento, ver as competências, né, o chá, vamos dizer assim, para depois a gente realmente escolher uma ferramenta, um software ou uma tecnologia necessária para fazermos a implementação do BIM. Então, olhando na parte do ciclo de vida e para os casos de uso, a gente pode identificar algumas ferramentas, alguns softwares disponíveis que temos no mercado. Se a gente trabalhar aqui na incepção do projeto, na incepção e projeto, e na modelagem de condições existentes em análises locais, nós temos, para fazer a questão da nuvem de pontos, igual em outros modos conversamos, nós temos vários softwares. Autodesk Recap, nós temos o Bentley Pen Tools, Point Tools, Cloud Compare, Descartes, Geomagic, Mesh Lab, Fidias, Point Fuse, Scalypso. Esses são frequentemente associados com modelagem autoral. Modelagem autoral são os projetos de arquitetura e engenharia, tá? Então, esses projetos, esses softwares aqui são desenvolvidos e servem para a gente trabalhar nesse caso de uso aqui, tá? De modelagem de condições, modelo de condições existentes e análises locais. Para estimativa e planejamento de custos, nos quais estão nessa parte aqui do ciclo de vida do projeto, nós temos o Architect Mind Plan, o SAP Archimedes, o Exactal Costs, Presto, o RIB i2, Trimble Visco Office, enfim, temos outras infinidades de projetos. Umas servem às vezes para outros casos de uso também, não simplesmente para esses que estão citados aqui. Para projetos autorais e análises específicas, a gente tem projetos de arquitetura e urbanismo, também como engenharia, nós temos a ACA, ACA Edifícios, Allplan Architecture, o Autodesk Revit, o Bentley, a EcoSim Building Designer, o Graphisoft ArchiCAD, o Vectorworks Architect e entre outros também. Esses são os que eu normalmente mais conheço, vamos dizer assim. Então, para a parte de coordenação, compatibilização e validação, para esse caso de uso aqui dentro desse ciclo de vida útil do projeto, para visualização, validação e revisão, a gente tem o Autodesk BIM 360, o BIM Collab, o Graphisoft, o Nemescheck, Revisto, Solibri Office, Trimble, o Vico Office. Aqui a gente pode também colocar, até mesmo, porque não dentro do Autodesk aqui também temos o Revit, temos
o Navisworks. Então, enfim, temos outros softwares que conseguimos também, de certa forma, fazer essa coordenação e compatibilização. Para a gestão de espaços e ativos físicos, avaliação, pós-ocupação e gerenciamento, temos que trabalha nessa parte de comissionamento, operação e descomissionamento. Nós temos o Aconex, o Archbus, o Autodesk BIM 360, o FM System, o Graphisoft Arc FM, o Numa e o Trimble Centerstone. Enfim, essas são todas as ferramentas que a gente encontra para o desenvolvimento do projeto em vários ciclos de vida do nosso empreendimento, bem como nos casos de uso os quais estamos inseridos. Falando aqui agora dos desafios que vamos encontrar com essas diversas ferramentas que temos para a implementação do BIM nos escritórios, podemos dizer que um dos desafios são os investimentos. Investimentos necessários levam a muitas organizações a privilegiar essa etapa, tomar cuidado com a ansiedade nessa etapa para fazer a implementação. É necessário a gente saber melhor a realidade da organização onde estamos, aonde a gente quer chegar, com quem a gente troca informação. A nossa posição na cadeia produtiva e quais são os nossos casos de uso que a gente utiliza, a gente precisa ter toda essa noção para depois a gente definir os softwares que realmente a gente vai precisar para fazer o nosso devido investimento. E quanto à questão da ferramenta ou do software que vamos utilizar, não se trata somente da gente escolher uma ferramenta mais poderosa, conforme a gente falou, mas sim aquela ferramenta que eu preciso. Não adianta nada, se eu tenho uma ferramenta que às vezes ela é até gratuita, mas que atende aquilo que eu preciso, para que eu vou pagar uma versão mais cara se eu não vou utilizar metade ou eu não vou usar nada daquilo que eu estou pagando, se a gratuita me atende. Então, às vezes, a gente tem que fazer, por mais que a gente faça assim, aquela fornece, mas eu vou utilizar aquilo tudo. Se eu não for utilizar, não tenho porquê de eu adquirir, às vezes, um software, fazer um alto investimento para que aquilo fique, de certa forma, ociosa ou em desuso dentro do meu escritório. Ordenação. Se a gente cair na armadilha de primeiro comprar o software, conforme a gente falou anteriormente, para depois investir no treinamento, nos processos da empresa, imagino eu que não vai ser muito interessante. Tem muitos profissionais que compram as versões full dos softwares e não usam nem a metade da sua capacidade, conforme a gente já falou anteriormente. Vamos, repetindo, vamos dizer assim, ratificando. Se eu tenho duas versões de um software e a versão mais simplificada me atende àquilo que eu necessito, para que eu vou ter uma versão, vou mexer com adquirir uma outra versão? Então, que eu fique com a versão mais simplificada. Não tem a necessidade de eu ter a versão full se a simplificada me atende. No final da implementação BIM, em um escritório, a infraestrutura, se a gente olhar bem, não é onde se tem o maior investimento. Não é na parte de infraestrutura ou de tecnologia. Pode ser, sim, um investimento mais concentrado. Quando eu vou comprar um software ou uma tecnologia, eu tenho que pagar aquilo lá de uma vez. Mas a minha maneira de ver não é seu maior custo. Tá? Se a gente olhar aqui na capacitação, hoje a gente vê que, pelo menos em alguns lugares onde eu passo, eu vejo em algumas empresas, que há muita rotatividade, muito turnover, né? Pois as empresas não se preocupam muito na retenção de talentos, nessa capacitação e nem nessa retenção. Muitas vezes dispomos do nosso tempo para, em razão desses turnovers, dessas rotatividades, muitas vezes dispomos do nosso tempo, paramos de trabalhar e produzir, contratamos pessoas fora da organização para ajudar no treinamento e suporte e para fazer um projeto piloto e muitas das vezes a gente não coloca isso na conta. Então, assim, a gente tem um turnover muito grande, às vezes não muito grande, mas você tem um turnover. Se você contrata uma pessoa fora, ou então pessoas da própria empresa, você para,
estariam produzindo para estar treinando outras pessoas, que às vezes, por causa dessa rotatividade, ou até mesmo para pessoas que também estão, de certa forma, iniciando uma empresa e precisam de um aprendizado, um desenvolvimento, criar um conhecimento, vamos dizer assim, e às vezes, muitas das vezes a gente para os próprios funcionários que temos para fazer a difusão desse conhecimento, e muitas das vezes a gente não coloca isso na conta. É onde eu falei anteriormente que às vezes nem sempre a tecnologia é o mais caro. Muitas das vezes pode até não ser, porque às vezes você tem a pessoa, você tem que para outras pessoas para dar o treinamento para ela, ou ela está recebendo salário. Ou você contrata pessoas fora da empresa para também dar um treinamento, tudo isso tem que entrar na conta. Então, imagino que essa parte de processos e pessoas talvez seja mais onerosa do que a parte de tecnologia. Tecnologia, sim, às vezes é mais concentrada, mas imagino eu que não é a mais cara, vamos dizer assim. Porque quando você também tem as pessoas que de certa forma, elas estão reunidas para mapear os projetos, mapear os processos, discutir quais ferramentas vão utilizar, determinar os objetivos, analisar os casos de uso, trabalhar no projeto piloto, às vezes em um ou mais dias da semana, essas pessoas também têm salário, elas não estão, de certa forma, criando uma receita neste momento, e esse custo tem que entrar na conta. Então, por isso, muitas das vezes, a gente acaba sendo iludido de que a tecnologia, os custos com software e outros equipamentos são mais caros do que, às vezes, uma capacitação. O gasto de infraestrutura, ele é importante, ótimo, sim, né? Tempo que gastar tempo que inserir em softwares ou alguns equipamentos, como também computadores, algumas coisas, ou para canteiros de obras também ter as ferramentas necessárias, mas elas não são únicas. A capacitação, a retenção de talentos também ela é muito importante. E também falando em retenção de talentos, se a gente não tiver um investimento considerável para os nossos colaboradores, né? Tiver um plano de carreira, ou a bonificação por produtividade, ou qualquer outra questão, se a gente tiver isso, vamos dizer assim, imagino que fica mais fácil a implementação do sistema BIM no escritório, né? A pessoa, às vezes, fica ali achando que é só mais um colaborador, que tem poucas perspectivas para evoluir dentro da organização. Não é nem questão até de ganhar mais, mas de oportunidade de desenvolver e, às vezes, ser criativo e mostrar que está ali dentro da empresa. Mas de oportunidade, mas os profissionais de projeto, penso eu, com muitos que convivi, que às vezes eles querem ser mais criativos, e é onde a gente precisa dar oportunidade para que esses profissionais participem de alguma forma das decisões dentro da organização, né? Eles sentirem-se pertencidos na empresa, na organização, senão, caso contrário, eles vão embora e você perde todo aquele seu investimento que você fez. Então, devemos cuidar, sim, dos investimentos feitos na capacitação e retenção de talentos. E devemos desconfiar de qualquer plano de implementação BIM que não tenha nenhuma atenção à retenção de talentos. Isso dificilmente vai ser a duras penas para se conseguir fazer essa implementação. Essa retenção de talentos também é um desafio e é de suma importância para a implementação BIM. Temos alguns exemplos que já vimos de custos para a implementação de BIM em escritórios. Uma vez fizemos um estudo e chegamos a alguns pontos aqui que a capacitação é mais ou menos 50% do custo da implementação do BIM dentro do escritório. Um exemplo de custo. Que seria a capacitação, que seria a parte de pessoas. A parte de hardware, que seriam os equipamentos, estariam em torno de 20%.
né, que o hardware serve tanto também para processos, também quanto para o desenvolvimento de ferramentas, né, para desenvolver o projeto. E o software é 30%. Então, se a gente olhar aqui, capacitação praticamente é o custo do software e do hardware juntos também. De certa forma, são 50% para cada um. Então, assim, não devemos achar... A gente, sim, sabe que, conforme já falado anteriormente, ratificando, que o custo do software é um custo mais concentrado, você vai pagar, às vezes, de uma vez só, mas o curso de capacitação também deve ser levado em conta, e tudo aquilo que a gente falou deve ser colocado também na ponta da caneta, para que se chegue numa estimativa real de custo para a implementação BIM em escritórios de engenharia. Interoperabilidade. A gente já falou algumas vezes da interoperabilidade e para a gente, de certa forma, ver a questão da implementação do BIM em escritórios de engenharia, vamos fazer mais uma passagem rápida por aqui, para que a gente possa também dar um pouco de enfoque nesse assunto, né? A interoperabilidade seria a questão que a gente discute dos tipos de software em arquitetura aberta, que seria o IFC. Normalmente, a gente associa a interoperabilidade com o formato de arquivo, a maior parte do tempo. Mas existem outros aspectos importantes que não são considerados adequadamente e que dão, de certa forma, origem a alguns problemas. O IFC, a gente deve dar alguma atenção importante, porque ele depende de uma modelagem consistente, de uma organização em formatos de arquivos, sistema de classificação da informação. O problema com a troca de informações entre diferentes ferramentas a gente deve ficar muito atento para isso, porque nem todos têm uma comunicação eficiente. Porque às vezes eu tenho duas pessoas que se conversam uma linguagem diferente, a comunicação, ela, de certa forma, vai ficar limitada ou a algum gesto ou uma coisa assim. Porém, vamos dizer assim, que eu tenho duas pessoas, se elas conversam uma linguagem diferente e a comunicação não é muito eficiente, elas vão trabalhar mais ou menos com gesto ou alguma coisa do tipo assim, sem muita efetividade. Porém, se elas falam a mesma língua de comunicação e se dá com muito maior eficiente, isso é meio óbvio, né? Que vai ficar muito mais fácil a troca de informações e a comunicação ficar mais efetiva. Por exemplo, agora, se eu tenho dois sistemas digitais, se eles falam a mesma língua e comunicação se estabelece, se não fala a mesma língua, ela não se estabelece. Isso é muito óbvio também, né? Então, tal qual para as pessoas, os softwares também são dessa forma. Se eu tenho um computador que tem uma linguagem que conversa com o outro, ele vai ter uma comunicação efetiva. Às vezes o IFC tem muitas informações importantes que, às vezes, de um para o outro pode ser que aconteça alguma perda ou outra, mas enfim. O IFC ele funciona como sendo, às vezes, um tradutor desse processo. Então, ele, de certa forma, às vezes a gente não basta só salvar um formato IFC, que está tudo certo. Se o seu modelo não tem uma construção adequada ou consistente, iguais a alguns padrões definidos, alguma coisa pode se perder no meio desse processo, tá? Mas, enfim, é isso quanto à questão da interoperabilidade. Falaremos aqui também, continuando um pouco também mais na interoperabilidade, sobre uma ferramenta muito útil para quem trabalha com fluxo OpenBIM, que é o MVD, que é o Model View Definition.
Muitas vezes, quando exportamos um arquivo, um RVT do Revit ou PLN para o IFC, PLN é o ArchiCAD, precisamos apenas acessar uma parte específica do modelo, como elemento de estrutura ou informações de propriedade. O MVD, ele nos permite filtrar e selecionar esses elementos e atributos de forma mais fácil e rápida. Mas os benefícios de um fluxo de trabalho em BIM que utiliza o MVD vão além da simples filtragem de informações. O MVD, ele permite que projetistas, construtores e gerenciadores de obra trabalhem de uma forma colaborativa, compartilhando apenas os dados relevantes para cada etapa do projeto. Isso pode acelerar o processo de tomada de decisão e reduzir os riscos de erros ou inconsistências. Enfim, assim chegamos à parte final desse módulo, onde falamos da implementação no BIM em escritórios de engenharia, falamos de algumas ferramentas, de processos e de pessoas. E assim faremos mais um enfoque, às vezes, em um ponto ou outro, em outros módulos, para que possamos, de certa forma, colocar mais em evidência e a importância de cada uma dos três pilares no processo de implementação BIM em escritórios de engenharia. E até breve.